Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre esse livro incrível chamado Almas Mortas, do Gogol. Esse foi um poema que o Pushkin publica em série entre 1825 e 1832, que o Gogol começou a escrever esse livro aos 26 anos de idade, ali em 1835. Poema. Mas não é um poema, é um livro escrito em prosa mesmo, direitinho. Então esse aqui pode ser considerado o primeiro romance moderno da literatura russa. O próprio Gogol é considerado como o autor fundador ali da literatura russa como ela é conhecida hoje em dia, e foi ali o autor que introduziu o realismo e também o surrealismo em sua obra, né? Só a gente lembrar ali do Nariz. Vocês já leram o Nariz? É um conto dele sensacional, recomendo fortemente que vocês leiam também. Mas então, como eu tinha comentado, deu a ideia do mote principal desse livro pro Gogol. Então ele leu uma notinha num jornal a respeito de um rapaz que comprava almas mortas. E a gente já vai entender direitinho aqui o porquê do título desse livro e tudo mais. Mas o fato é que o Gogol já tinha uma comédia russa. Ou seja, esse livro que eu tenho aqui em mãos é, na verdade, apenas o primeiro volume dessa trilogia, né, dessa Divina Comédia. Como a gente sabe, a Divina Comédia começa por onde? Gogol, certo? Mas voltando um pouquinho à notinha que o Pushkin leu num jornal sobre o rapaz que comprava alma, conhecido também no período de servidão da Rússia, que durou séculos, né? Começou lá com a lei daquela terra. Então os mujiks eram considerados propriedade dos donos das terras também. E a coisa toda funcionava mais ou menos como a escravidão. E é só ali em 1861, quando Alexandre II, que é o filho do Alexandre I, o czar, então é somente em 1861 que esse sistema de servidão é banido. Então a partir disso os mujiks são libertados, mas muitos deles continuam vivendo ali em serviço de servidão, por falta de opção. Então, muito bem, isso só acontece em 1861, o livro começa a ser escrito em 1835, e aqui nesse livro a gente vai ter um retrato da Rússia, né, do início do século XIX, e esse sistema de ser livro, segundo a sugestão de Pushkin, é esse rapaz, então, que está em busca de almas mortas. Então, veja bem, existia um grande problema burocrático na Rússia daquela época, né, digamos assim, que é o seguinte: os donos de terras ali daquela época precisavam entregar ali uma papelada para o censo, né, então eles tinham que dizer ali, discriminar direitinho quantos mujiks eles tinham, quem eram, idade, enfim, esse tipo de coisa. Só que entre um recenseamento e outro, né, você tinha ali a morte de diversos mujiks. E mesmo assim, esses donos de mujiks precisavam pagar imposto por aqueles que já tinham morrido também, entendeu? Então isso dava um certo prejuízo para o dono de terras, né? E o que o Tchitchkov, né, o personagem principal aqui desse livro, quer fazer é comprar essas almas mortas. E dessa forma ele aliviaria ali, né, digamos assim, o bolso dos donos desses mujiks, certo? Eles não precisariam ficar pagando esses impostos em cima de mujiks que já morreram. Mas a questão desse livro é o seguinte: a gente não sabe por que ele está querendo comprar essas almas mortas. Porque, veja bem, como eu disse pra vocês, né, conforme o livro vai correndo, a gente vai percebendo que ele é um charlatão e tudo mais. Então ele não tá fazendo isso por pura bondade do coração dele. Ele não conhece essas pessoas. Ele vai conhecendo esses donos de mujiks conforme, né, a história vai correndo, e ele vai passando de vilarejo em vilarejo, coletando essas almas mortas. E a gente não sabe por que diabos ele está fazendo isso. A gente só vai saber direitinho lá no final do livro. Essa minha edição aqui tem mais de 400 páginas, é um livro bem gordinho e tudo, mas ele traz muitos anexos. O livro mesmo tem 255 páginas, ou seja, não vai demorar tanto assim para você descobrir o real intuito de Tchitchkov. Mas o fato é que essa coisa estranha desse cara querer comprar essas almas mortas vai levantando assim uma certa discussão ali entre as pessoas, né, os moradores ali da região. Eles começam realmente a fazer várias fofocas a respeito de quem seria esse Tchitchkov, porque ele é um forasteiro. Ninguém nunca tinha nem ouvido falar nele, mas ele é um cara que se adapta muito bem aos ambientes. Então, num primeiro momento, né, quando ele chega a essa cidade, ele vai se apresentar às pessoas de renome, digamos assim. Então ele vai se apresentar para o chefe dos Correios, para o prefeito, né? E essas pessoas vão chegar à conclusão de que ele é um cara muito agradável, vão começar a convidá-lo para jantares e soirées, esse tipo de coisa. E ele se dá muito bem em todos esses eventos, né? Porque ele é um cara que vai funcionar aqui nesse livro, né? E a gente fica sabendo direitinho sobre isso lendo o pós-fácil dessa edição, que é excelente.
pós-fácil se chama O Espelho e a Estrada e foi escrito por Donald Fanger. E na verdade essa questão do espelho a gente vai realmente percebendo aqui ao longo do livro. Então o Tchitchkov vai funcionar como um espelho. Ele é aquele tipo de pessoa do marketing que entende muito bem, né, que faz uma leitura fria das pessoas e consegue agir da forma que aquelas pessoas esperam que ele age, entendeu? Então quando ele tá ali numa festa da alta roda da cidade, ele vai se comportar como aquelas pessoas esperam que ele se comporte. Durante as conversas, né, ele fala muito pouco de si, mas ele vai usando o traquejo social dele e vai entrando nas rodinhas, né, daquelas pessoas de um jeito muito satisfatório. As pessoas começam a achar que ele é um igual mesmo. E ele vai fazendo isso não só com as pessoas importantes da cidade, mas também com as pessoas mais simples. Então ele começa se apresentando, né, ali na cidade, participando desses eventos e tudo mais, e aí ele fica sabendo ali de grandes donos de terras, ele vai até lá, vai conversar com essas pessoas e vai se oferecer para comprar essas almas mortas. Com alguns desses donos de terras, né, ele vai conseguir isso muito rapidamente, vai ser muito fácil, mas outros, né, vão desconfiar demais. Então você tem ali um dono de terras que vai dizer para ele, não, essas pessoas morreram, mas elas eram excelentes funcionários. Vai começar a dar ali os atributos da pessoa morta e vai dizer assim, não, eu não posso te vender essa alma aqui por tão pouco, né? Tem que te pedir mais, né? Eles eram excelentes. Então você tem ali desde o dono de terra que vai entregar aquelas almas mortas como se fosse um grande alívio, ah, que ótimo, né? Não vou precisar pagar mais imposto por essas pessoas que já morreram, enquanto outros vão dizer assim, não, se você quer essas almas é porque aí tem, né? Alguma vantagem você vai ter, então, enfim, elas vão cobrar realmente pelas almas mortas. E tem inclusive um momento aqui em que ele vai se enfiar numa enrascada porque ele vai atrás de um rapaz que também é dono de mujiques e tudo mais, mas ele é um cara muito safo e ele assim, ele é o dono da jogatina ali do lugar, entendeu? É um cara metido em diversos esquemas ilícitos e tudo mais, mas enfim, ele não conhecia o rapaz, né? Tá conhecendo agora. E esse rapaz vai insistir muito para que ele diga por que ele quer comprar essas almas. E aí ele vai até inventar uma história, ele vai dizer assim, não, então, é porque eu tenho uma tia rica que ficou de me passar uma certa herança, mas ela só vai me passar essa herança se eu provar a ela que eu já sou uma pessoa bem-sucedida. E como é que você poderia mostrar que você era uma pessoa bem-sucedida na Rússia dessa época, sendo dono de terras e de muitos mujiques? Se ele pudesse comprovar para essa tia que ele tem ali diversas almas e a tia não vai nem querer saber se essas pessoas morreram ou não, ela passaria a herança para ele e tudo mais. Mas no desenrolar dessa conversa a gente fica sabendo que isso é balela. O outro cara que também é um charlatão vai entender na hora, né, que não é nada disso, né, mas ele não sabe dizer por que o Tchitchkov quer comprar essas almas. Como eu disse pra vocês, a gente só vai ficar sabendo ali no final. Só que essa questão, né, desse homem misterioso fazendo esses negócios estranhíssimos ali naquela cidade, como eu disse pra vocês, vai levantar diversas fofocas. E tem uma cena que é muito engraçada, que, gente, esse livro é muito engraçado, o narrador é sensacional. Então, tem um momento aqui em que as pessoas vão se reunir, né, pra falar sobre o Tchitchkov. E aí tem um rapaz que vai começar a contar pra ele que sabe quem é o Tchitchkov. Então, na opinião desse cara, ele é, na verdade, o tal do Capitão Kopieikin, um negócio assim. E aí é muito bacana, porque aqui no livro a gente vai ter essa história desse capitão como se fosse uma coisa à parte, né? Uma história dentro dessa história. E ele vai contando a história desse capitão que vai pra guerra, perde a perna, não sei o que lá, nananã, e tá contando a história como se fosse realmente o Tchitchkov, ele tem certeza de que é esse cara. Aí levanta uma pessoa que tá ali na reunião e diz assim, mas então o Tchitchkov tem as duas pernas. Eu achei isso engraçadíssimo, porque o cara tinha certeza, né? Começa a contar essa história mirabolante desse capitão. E dentro dessa conversa, ainda mais pra frente, a gente vai descobrir que tem algumas pessoas que acham que ele é o Napoleão disfarçado, entendeu? Então começam a criar umas histórias mirabolantes, mas o último capítulo aqui do livro dá realmente conta da biografia do Tchitchkov. A gente vai saber tintim por tintim o que é que está acontecendo com esse rapaz, porque ele quer comprar essas almas mortas. Olha, é um livro sensacional. Você começa a leitura desse livro sem saber absolutamente nada. A gente só vai entender o porquê do título a partir do segundo capítulo, que é quando ele realmente começa ali a querer comprar essas almas mortas, mas o porquê dessa compra realmente é só lá no final. Então, em alguns momentos, esse livro pode parecer repetitivo, e por isso eu entendo as pessoas que não gostaram desse livro, porque aquilo, a cada dono de terras que ele visita, ele vai precisar convencer aquela pessoa a vender as almas e tudo mais, então ele vai começar tudo de novo, né? E são realmente diversas visitas, e durante essa viagem que ele vai fazendo de carruagem
viagem e tal por esses vilarejos, né, e por essas terras, o narrador vai descrevendo esses caminhos pra gente. Então aqui, como o próprio título do pós-fácil diz, né, além do espelho que o Tchitchkov se torna, né, na hora de convencer as pessoas a venderem suas almas mortas, a gente tem também a estrada como um dos pontos principais aqui do livro. Então as descrições das paisagens da Rússia daquela época são muito bonitas. Esse aqui é um livro que vai ficar ali no limiar entre a sátira e o poético, o lírico. E o finalzinho do livro também traz pra gente assim, uma ode à Rússia, né? Eu vou ler um trechinho aqui do último parágrafo só pra vocês terem uma ideia, né? Então ele termina assim, ó: não é também assim que você, Rus, voa em disparada como uma troika que ninguém consegue alcançar? A estrada fumega embaixo de você, as pontes trepidam com estrondo, tudo vai ficando para trás e para longe. O espectador se detém espantado com o prodígio divino. Será que não foi um raio que rompeu o céu? O que significa esse movimento que desperta espanto? E que força desconhecida habita esses cavalos que o mundo desconhece? E aí mais pra frente ele vai dizer: Rus, para onde você voa assim? Responda. Ela não responde. A sineta se propaga com o tilintar miraculoso. O ar desfeito em farrapos troveja e se transforma em vento. Tudo que existe na terra passa voando e espiando com o rabo do olho. Os outros povos e países chegam para trás e abrem caminho. Bonito pra caramba, né? Quando a gente chega a esse trecho, né, dessa ode à Rússia e tudo mais, dá pra entender direitinho porque ele chama Almas Mortas de poema. É um baita livro bonito, apesar daquilo que eu falei pra vocês, né? Esse primeiro volume, né, da trilogia Almas Mortas, né, conforme foi idealizada pelo autor, seria o inferno. Então aqui a gente vai entrar em contato com os piores tipos da Rússia. Então assim, não é só o Tchitchkov que é um grande aproveitador, um charlatão e tudo mais. A gente tem aquele outro rapaz da jogatina e etc, que também não é flor que se cheire. Os demais russos que ele vai conhecendo ao longo do caminho aqui nesse livro também. Você não tem aqui nenhum personagem bonzinho, né? Nem as moças que participam no baile também. Elas sempre têm alguns defeitos tenebrosos também por algum motivo. Então realmente o Gogol retrata aqui pra gente um bando de personagens que não tem, não vou dizer que eles não tenham carisma, mas eles não têm apelo afetivo, a gente não se apega a ninguém. Eles são todos problemáticos e a gente pode até entender ali o Tchitchkov, né, como uma figura meio diabólica nessa história toda, né? Lembrando que aqui a gente tá no inferno. Primeiro porque ele tá ali para coletar as almas mortas, né? E segundo porque ele é descrito como uma figura bizarra, né? Tem um momento aqui no livro em que ele recebe uma carta anônima de uma admiradora secreta, né? Enfim. Então ele começa a se achar ao máximo, ele começa a se olhar no espelho e tudo mais, e o narrador se demora um pouquinho descrevendo o Tchitchkov pra gente. A gente vai descobrindo que ele é uma figura meio desengonçada, muito alta, muito gorda. Em alguns momentos ele me lembrou o diabo do Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy. Eu vou deixar o link para essa resenha lá embaixo na descrição do vídeo. E uma coisa muito engraçada, né? E na verdade uma coincidência, né? Porque além dele ser essa figura gordona, grandona e etc., ele também é um cara que tem aquele traquejo social, então ele vai adaptando, né, o registro dele a cada pessoa que ele vai conhecendo. Isso também me lembrou o diabo do Cormac McCarthy. E aqui nesse livro, Lições de Literatura Russa, do Nabokov, a gente tem um texto longo também sobre almas mortas, e o Nabokov vai descrever o Tchitchkov como um boneco de uma propaganda francesa que ele viu uma vez, que era ali um boneco branco, todo esquisito e tudo mais. Ele não se lembra o nome, né, do boneco da Michelin, mas enfim, é um boneco da Michelin. Mas o curioso é que Nabokov não associa essa imagem ao diabo, né, e mesmo porque o Meridiano de Sangue ainda não tinha sido lançado antes da morte aqui de Nabokov, certo? E o que ele faz aqui nesse texto é levantar alguns pormenores dessa obra que tinham passado absolutamente despercebidos pra mim. Eu estava me divertindo horrores com esse livro e não parei pra prestar atenção, por exemplo, na forma como o narrador apresenta pra gente os personagens secundários que vão surgindo na história. E o Nabokov vai mostrar aqui pra gente que tudo acontece de forma
quase musical. Isso se a gente pensar na sonoridade da lírica e tudo mais, né, das digressões líricas, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, na página 49. Especialmente notável é o fato de que tal digressão lírica foi provocada pela aparição do personagem que pode parecer ao leitor casual o mais realístico e mais pachorrento dos livros. Então, assim, ele vai dar vários exemplos, né, dessa questão dos personagens surgindo, né, de uma descrição lírica, etc. Vou dar um exemplo para vocês. Soltando roncos com bem feitas. E sobre o mote do livro, Nabokov vai dizer o seguinte, ó, desde o início havia algo de dissenso e pelos quais os senhores continuavam a pagar impostos, atribuindo-lhes assim um tipo de terras e podia de modo também concreto ser explorado por Chichikov, o comprador daqueles fantasmas. Do ponto de vista moral, Chichikov não era de fato culpado de nenhum crime especial por tentar adquirir homens mortos num país em que homens vivos eram legalmente comprados e dados em penhor. Aí ele continua, foi uma sandice comprar almas mortas de uma velha que tinha medo de fantasmas. Foi uma incrível falha de discernimento sugerir tão estranho negócio para o encrenqueiro e fanfarrão Nozdriov, o cara envolvido lá com as falcatruas e tudo mais. E aí ele diz o seguinte, olha só, como a culpa de Chichikov é uma questão apenas convencional, seu destino dificilmente pode provocar alguma reação emocional de nossa parte. Então, assim, em nenhum momento a gente vai sentir dó do Chichikov, nem quando a gente descobre direitinho, né, a história da sua vida, etc, né, o motivo pelo qual ele tá fazendo tudo aquilo. Então você vê que o Nabokov vai apontando pra gente os diversos... É extremamente humano mesmo e vai metendo os pés pelas mãos aí durante o livro todo. E uma coisa que eu adorei aqui nesse livro também foram os ditadinhos, né? Então vou dar um exemplo. Mas dele ninguém vai tirar o leite. Então assim, tem diversos desses ditadinhos. Aquilo, sem escapatória, vai percorrer a cidade inteira e todos os mortais, quantos forem eles, vão conversar sobre o assunto até ficarem fartos e depois vão admitir que aquilo não merece atenção nenhuma, nem é digno de qualquer comentário. É sempre assim, né? Quando surge um boato, aí seja lá qual for, né? No momento tá todo mundo conversando, passa, sei lá, 2 dias, ninguém mais lembra. Não, que eu tenho em mãos... A gente tem, né, como eu tinha comentado com vocês, diversos anexos e dentre eles nós temos ali os capítulos que foram recuperados, né, do que seria ali a segunda parte de escrever a sua Divina Comédia Russa. Ele resolve queimar tudo que ele já tinha da segunda parte, né, todos os rascunhos dele. Então o que nós temos aqui nessa edição é o... Mas acaba ficando aquela coisa cheia de ponta solta, né, enfim. O próprio autor antes de morrer achava, né, que o Almas Mortas estaria completo, direitinho, né, do jeito que ficou ali o seu primeiro volume. Mas mesmo assim é bem interessante a gente ler essas continuações, tem uns personagens muito bons também. Então é o inferno da repetição. Toda hora ele tá ali na charrete dele, indo visitar outro dono de mujiques, etc. Então assim, eu fiquei com a impressão de que esse livro funciona meio que como uma espiral, da mesma forma que a Divina Comédia também funciona. Mas as tiradinhas do narrador são impagáveis, assim com as partes mais líricas aqui da história, principalmente no que tange as descrições ali das paisagens. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.